família, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Café em Família. Hoje nós temos um casal muito precioso aqui, muito precioso para nós. É um casal que veio contar um pouquinho da sua trajetória para nós, com ênfase em uma área muito importante, que é a paternidade. Eles são pais do Diego, que é um menino muito precioso também, e ele é um baterista convicto, gente, uma gracinha. Sejam muito bem-vindos, Kênia e Leonardo Pereira. Obrigada. Esse casal precioso é a gente? São vocês mesmo. Obrigado. Só esqueci de dizer que o Diego, além de ser um baterista, ele é atleta de taekwondo, quase um biólogo, entende tudo de bicho e um futuro médico. Já escolheu? Segundo ele, né? Já. Amém. Amém. Muito bom. E assim, é um prazer, né, nós estarmos aqui e assim, adorei o Precioso. Gostei muito do Precioso. Que bom, sejam bem-vindos, né? Que bom, bom demais. Eu creio que o tempo que nós vamos aqui investir vai não só edificar as nossas vidas, mas também vai edificar todos que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos assistindo através dos canais e as plataformas digitais, né? E é com muita alegria, né, que nós recebemos vocês hoje aqui na nossa mesa do café. Né? Amém. É verdade, sejam muito bem-vindos. Hoje tem café, né, gente? Hoje tem queijo, pão de queijo. Geralmente essa mesa fica até um pouco mais cheia, né, quando a gente se reúne. É verdade. Mas hoje a gente quis fazer algo diferente, né? E nós estamos muito felizes mesmo com a presença de vocês, com vocês, por vocês terem aceitado, né, o convite de vir, de compartilhar um pouco, né, daquilo que Deus fez na vida de vocês e está fazendo, né? Tem feito e esse canal aqui é de vocês. Nós vamos fazer aqui algumas perguntas, mas vocês fiquem aí na liberdade, né, de compartilhar, de fluir aí nesse compartilhar, tá bom? Amém. Vamos lá, então. Uma curiosidade que eu tenho é sempre saber de onde a pessoa é. A gente teve uma surpresa esses dias num podcast, né? A gente chamou uma pessoa e eu achando assim, é mineira, é daqui de Uberlândia. Ele não é paulista. Eu falei, gente, numa cidade, né, tão diferente. Eu falei, tá vendo? Eu gosto de saber. De onde vocês são? Vocês são aqui de Uberlândia? Eu sou aqui de Uberlândia mesmo, nascida, criada, estudei aqui, nunca morei fora, sempre aqui em Uberlândia. Eu não. Eu sou goiano. Mesmo, Sim. né? Gosta de piqui e tudo? Não. Então, goiano quase mineiro, né? Na verdade, eu sou mais mineiro, né? Porque eu vim para cá em 94, né? Eu nasci em São Simão, Goiás, né? Meu pai foi para lá na época da construção da usina, né? E eu sou o único dos irmãos, nós somos em 6 e eu nasci lá em São Simão. Os outros são tudo paulista, né? E aí eu vim para cá com 14 anos para estudar e aqui eu fiquei, sabe? Desde então de 94 para cá, então eu sou mais mineiro do que goiano. Por isso que você desaprendeu, né, a gostar de piqui, né, talvez. Na verdade eu nunca aprendi. Nunca aprendeu? Nunca aprendi. É uma particularidade da família dele. Eles moram em Goiás há muito tempo e ninguém gosta de piqui, nem eu. Interessante. Olha só, Não interessante. Uma das poucas coisas que eu não aprendi a comer é o piqui. Sabe? E olha que ele gosta de comida excêntrica. Né? Ó, vamos então, eu queria saber sobre a infância de vocês. Aí vocês vão aí ver quem que vai responder, em qual momento, mas como foi a infância de vocês? Vocês se conheceram há muito tempo, é recente, não tem a ver com a infância? Se não tiver a ver com a infância, nós vamos ficar só com a primeira pergunta, né? Como foi a infância? A minha infância, eu tenho um irmão e não sei nem quantos primos, então assim, a gente morava no fundo da casa da minha avó, então era todo mundo junto e misturado. Nós éramos muitas crianças juntos.
Meu irmão é mais novo que eu, 4 anos, então eu e meu irmão não brincou tanto junto quanto gostaríamos. Mas a minha infância é muito diferente da do Léo, né? Porque até por diferença de geração. Porque eu sou 9 anos mais velha que o Léo. Mesmo, Kênia? Então, assim, não. Quando ele estava assistindo o show da Xuxa, eu já estava na faculdade. Então, você vê que tem uma diferençazinha. Uhum. Mas eu tive uma infância feliz, com primos, com irmão, com avós, aquela coisa assim. Eu sou a única neta mulher da minha avó materna, então o mundo era meu, né? Imagina. Mas assim, foi uma infância bem feliz. Eu cresci ali no bairro Bom Jesus, onde meus pais moram até hoje, né? E assim, sou muito conhecida no bairro. Mesmo? Porque era um pouquinho sozinha, né? Vamos dizer assim. Mas foi uma infância muito boa. Legal, muito bom. E você, Bom, né? e eu, como eu falei, né, anteriormente, como eu sou de São Simão, então eu morei lá até os 16 anos. Mas assim, eu morava na Vila da CEMIG, ela era toda cercada, né, por questões de segurança nacional. Então a gente basicamente passava o tempo todo na rua, sabe? E lá as casas, à frente das casas não tinham muros, eram meio estilo americano, separado por cerca viva. Então as famílias ficavam nas ruas, os pais e as mães ali assistindo TV, né? E a molecada correndo para lá e para cá. E aí eu vim para cá, né, para estudar, porque lá é uma cidade hoje deve ter em torno de seus 18 mil habitantes, então sempre foi nessa faixa, entre 16 e 20, e a educação lá a gente tinha a escola da CEMIG, só que só tinha até a 8ª série, né, que era daquela época antiga ainda, né, era no 9º ano, aquele negócio, né, Então aí eu vim para cá para fazer curso técnico, né, mas assim, na minha infância a gente brincava o tempo todo, tinha um clube da CEMIG, e aí como era limitado aos funcionários, né, tinha alguns outros que vinham porque ela era dividida, a cidade de São Simão era dividida entre a cidade de São Simão e a vila da CEMIG, né, e aí a gente, então tinha total liberdade de ficar na rua, não tinha perigo nenhum. Sabe? Então vocês tiveram uma infância parecida aí, né? Em termos de sim, é o que ela falou, né? Geração diferente. Diferente, né? Alguns dias a mais. Poucos dias a mais, né? Poucos dias. Que no final das contas acaba não tendo relevância nenhuma. Não teve nenhuma relevância. Qual é a sua formação? Eu sou economista. E você, Léo? Eu sou técnico em eletrônica e prótese dentária. Olha só, gente, você está vendo? A gente convive já tem um tempinho, né? Mas tem coisa que eu sou economista, mas eu nunca exerci a profissão de economista. Que logo que eu terminei, eu estava esperando para terminar minha monografia, que hoje é o TCC, né? E para não ficar à toa uns 6 meses, eu falei, vou fazer um estágio. E fui fazer um estágio em recursos humanos. E desde então, eu estou em recursos humanos. Nunca saiu desse ambiente, né? Eu tentei, em 2003, eu fui demitida da empresa onde eu trabalhava com RH. Falei, agora vou aproveitar esse tempo e vou para a área de finanças, né? Eu fiquei 3 meses, eu não gostei. Aí eu voltei para o RH. E desde sempre, essa parte de remuneração, cargos e salários, plano de carreira, sempre nessa área. Entendi, legal. Ambos tiveram um encontro com Jesus, né? Tivemos. Como foi esse encontro? O meu encontro com Jesus chega a ser engraçado. Meus pais, quando eu estava terminando faculdade, meus pais se converteram. Só que eu ainda estava naquele ritmo de faculdade, de festa, baladeira, né? Aquela coisa toda. E eles me chamavam para ir e de vez em quando eu ia. Só que, assim, eu não me comprometia. Eu falava, não, eu vou, mas assim, tipo assim, eu vou porque eu não tenho nada para fazer, então eu vou. Aí eu tomei gosto pela coisa. Aí eu falava assim pra minha mãe, não, hoje, a hora que ele perguntar lá, quem quer aceitar Jesus, eu vou levantar a mão. Eu ensaiava para aceitar Jesus. Só que nunca dava certo.
Isso pela televisão? Não, meus pais... a gente ia, à igreja. Meus pais iam na Igreja Batista Nacional. Eu me converti na Igreja Batista Nacional. Só que tinha uma reunião numa casa, era ali no Tibere, e a gente ia nessa reunião. E lá que eles faziam muito apelo. Toda semana a gente ia, toda semana tinha apelo. Era uma reunião evangelística mesmo, né? Aí eu falava pra minha mãe, hoje eu vou lá e eu vou aceitar Jesus, né? Não acontecia um monte de coisa, não dava certo de aceitar Jesus naquele dia. Um dia lá na Batista, raramente eles faziam um apelo, um dia que eles fizeram um apelo, eu aceitei. Aí, logo, assim, o meu foi meio que instantâneo, eu aceitei Jesus e já fui fazer o curso de batismo com o pastor Hugo que me discipulou. Olha só. Eu sou cria do pastor Hugo, vamos dizer assim, Legal. né? Ele foi meu mestre, e até hoje, desde sempre. Até hoje, às vezes eu tenho alguma dúvida, eu falo, gente, pra quem que eu vou perguntar? Às vezes eu procuro na internet, enquanto eu falo assim, já sei, vou perguntar pro pastor Hugo. Aí mando uma mensagem pra ele me responde, né? Com aquela boa vontade que ele tem. Uhum. E assim foi a minha conversão. E depois eu fiquei lá um ano, né, na Batista Nacional. Aí meus pais saíram, o pastor saiu, montou uma igreja. Nós saímos junto com o pastor. Só que assim, eu não me adaptei e fui para Peniel. Aí eu procurei o pastor Hugo, que já tinha ido para Peniel. Ele falou assim, não, vem para cá que a gente segue junto. Vamos lá. Aí eu fui para Peniel. De Peniel fui pro ramo e assim estou lá há 17 anos. 17 anos, vai fazer agora no final do mês. Né? Obrigada, amor. E a sua, Léo? A minha é o seguinte, nós casamos em julgo desigual. Tanto é que quando a Kênia foi fazer a entrevista, falar com o pastor Francisco, né? Eu não queria aceitar de jeito nenhum. Deixa eu só cortar. Eu fui lá comunicar, porque eu era secretária da igreja. No estatuto, eu fui a primeira secretária da igreja. Então, eu tinha que ir lá reportar ao pastor Francisco, né? Que isso era uma decisão até então importante para a sua vida. Você estava começando um relacionamento. Eu acho que era a mais importante da minha vida. Depois de Jesus, talvez a segunda decisão mais importante. Então, e aí, eu frequentava centro, né? Centro de Zumbi. E assim, era tão interessante que até o inimigo lá, ele vinha e falava para mim assim, ó, não sei o que você está fazendo aqui. Aqui não é o seu lugar. Sabe? Você está aqui de curioso. Tá te evangelizando? Você vê como que Deus tem um propósito na vida das pessoas, né? E aí ele até falou, ó, você vai conhecer uma pessoa que você vai para uma igreja. E tá. E aí eu conheci a Kênia, né? E aí nós nos casamos, né? Ela teve essa conversa com o pastor Francisco e tal. E eu não fui para a igreja de início, não, sabe? Então, assim, ela ia, eu ficava em casa, eu bebia, aquele negócio todo. E aí tinha, né, os irmãos da igreja, né, que sempre ficavam assim com a Kênia, né? Ah, cadê seu marido? Você não casou? Por que ele não tá vindo na igreja? Né? Sabe? Os abençoados, né? E aí, um certo dia, ela falou que não ia na igreja. Eu falei, mas por que você não vai na igreja? Eu falei assim, não, porque o pessoal lá fica assim, eu vou sozinho. Eu falei assim, não, então você pode arrumar aqui, eu vou na igreja hoje. E aí, de vez em quando, eu ia. Mas assim, era muito difícil, porque ele chegava na igreja, aí ele falava mal do pastor que estava lá, aí falava João Batista, ele cantava uma música que falava de João Batista, mas era uma música lá, eu acho que lá do Raul Seixas, um negócio assim, e aquele ia me irritando, aí eu falei, não vou melhor mais, não vou. Vai mais não. Eu cheguei bêbado. E assim, ele conversava, mas ele não fala baixo, ele é filho neto de italiano, então ele não fala baixo. Aí ele falava alto, aí o povo só olhava assim, né? E aí, né, veio vindo e a Kênia falou assim, aí um dia eu falei assim, você não vai na igreja? Eu falei assim, não, para ir do jeito que você vai eu não quero. Aí eu falei assim, não, então pode ir, pode arrumar, que a gente vai na igreja. E eu vou me comportar. Tá? Só não pede lá, eu vou sentar no meu lugarzinho, vou ficar quietinho, bonitinho. E aí fui indo, foi um tempo, deixei, né? E assim, eu tenho
Tem umas 3 hérnias de disco que elas habitam em mim e não pagam nem aluguel, sabe? E aí, um belo dia, essas 3 hérnias resolveram, né, se manifestaram, fizeram uma rebelião e travaram minha coluna. E eu fiquei muito ruim. Aí, tomava remédio, fisioterapia e o negócio não deslanchava. E eu já tinha feito a tal da cirurgia espiritual, né? Que eu fui lá, enfiaram o bisturi, aquele negócio todo, né? Não conhecia, então até então não tinha conhecido ninguém, assim. Porque eu sou o primeiro convertido da minha parentela, né? E aí, um belo dia, à noite, essa minha coluna estava muito doente, porque eu perdi o sono. E liguei a televisão e estava passando aqueles cultos que transmitem na televisão durante a madrugada. E um dado momento lá, o pastor estava pregando, ia fazer uma oração. E eu, com muito custo, eu ajoelhei no canto da cama e aquele falou, o que é isso? Eu falei assim, não, eu vou receber uma bênção agora. Eu acredito nisso. Né? Falei, Cristo vai me curar. Aí eu peguei e comecei a orar, né, naquela fé que ia acontecer e deu um estrago tão grande. Tipo assim, foi um barulho tão grande que a Kenny ficou assustado. Tipo assim, quebrou a coluna dele. Nesse exato momento, eu levantei e pulava. Eu dava pulo de alegria. Sabe? Então, assim, aí eu falei assim, cara, não tem como a gente não se render. Sabe? Olha, teve. E aí, a partir de então, eu falei assim, vou procurar. E já na época, depois tinha o discipulado lá, já tinha aquela época do discipulado. O pastor Fabiano foi... Ele me convidou para ir no Conviver. Isso. Porque o pastor Fabiano falava todo domingo lá, tem o Conviver, todas as quartas-feiras e tal. Aí pegou e falou assim, vamos lá nesse negócio? Você não ia no Conviver? Nunca tinha ido. Falei, vamos nesse negócio, então. E assim, eu tinha um sonho também. Eu tinha um sonho de ir num encontro de casais. Eu falava, gente, esse encontro de casais deve ser um negócio muito bom, né? Porque todo mundo vai... Desde sempre, né? Eu queria ir no encontro de casais. Eu nem era casada, eu queria ir no encontro de casais. Aí ele pegou e falou assim, vamos nesse encontro de casais? Aí eu tive que ler uma história lá pra ele. Eu falei assim, olha, em Caldas, se associa Caldas com cerveja... Então, não vai ter cerveja. Nós vamos mesmo? Não, nós vamos. Eu aguento ficar um fim de semana sem beber. Nós fomos. Aí depois ele me chamou para ir no Conviver. Já estava existindo um processo aí, né? Sim, esse episódio que você comentou do seu quarto, que você estava ajoelhado, de repente começou a saltitar, você recebeu uma cura. Sim, baseado numa fé que você teve em Cristo, né? Sim. E ali começou, ou talvez não começou, mas ali despertou para algo que a semente que já estava sendo plantada. Exato. Não é isso? Por mais que você ia na igreja, ou de repente tinha um relacionamento com pessoas, mas ainda dentro de uma realidade que você tinha de entendimento ou das suas crenças, mas você hoje consegue ver que tinha sementes que estavam sendo lançadas. Sim. E ali foi algo que aflorou. Exato. Porque você viu na foi... prática um agir direto de Cristo, sobrenatural sobre a sua vida. Exatamente, foi isso mesmo. Né? Que ali, e assim, foi um negócio até audível esse barulho, sabe? Tipo assim, pegou minha coluna e colocou no lugar. E desde então eu parei, não precisou mais de fisioterapia, nem remédio, nem nada. E eu fiquei um bom tempo, sabe? Bem assim, aí depois deu algumas crises, mas assim, coisa mais leve, né? Porque elas ainda estão aqui, mas graças a Deus agora a gente convive bem, né? E interessante esse negócio que ela falou do encontro de casais, que o tema que foi lá era sobre paternidade, né? Ah, é? E assim, aí lá eles faziam os grupinhos, né? E cada um ia ministrar. E assim, aí eu cheguei, aí um falou, qual que é o problema que você tem em casa? Porque meu filho é isso, que meu filho é aquilo, que meu filho... E aí foi o outro, sempre reclamando do filho. E aí eu, quietinho, não conhecia quase ninguém da igreja, né? E aí o pastor chegou para mim e falou assim, e qual que é o seu problema? Eu falei, eu acho tão interessante que vocês estão aqui reclamando do filho que é assim, do filho que é assado, e a gente está lutando para ter um filho. Eu não entendo isso, porque, tipo assim, todo mundo aqui passou pelo processo de ser filho e hoje reclama todo mundo igual, sabe? Falei, e a gente lutando para ter esse problema que vocês têm. Sabe? Que nós já tínhamos 2 anos de casados e estávamos tentando engravidar. E não tinha acontecido ainda.
Tá? Entendi. Aí esse encontro de casais deve ter sido final de novembro, início de essa época, assim, mais ou menos. Né? Novembro, outubro, início. Eu não lembro certinho a época, e no final do ano, dia 26 de dezembro, eu descobri que eu estava grávida. Aí foi assim, né? Uma alegria, lindo, maravilhoso. Só que isso foi no Natal. 3 dias depois do Ano Novo, eu tive um aborto espontâneo. Esse foi o primeiro aborto que teve. E aí a gente ficou assim muito triste, né? Aí começou tudo de novo, vamos começar de novo. Mas faz parte, né? E Deus estava preparando coisa. Deus estava preparando. Aí no final do ano, em 2010, eu engravidei novamente. E aí, com 3 meses, outro aborto. Aí nós começamos a pensar. Porque assim, nós fomos ao médico, fez uma série de exames e não descobria a causa. Tanto é que até hoje não se sabe a causa. Aí nessa história, nós resolvemos, né? Falei, não, vamos... Aí a gente foi fazer uma fertilização. Primeiro a gente foi juntar o dinheiro, né, gente? Porque é muito dinheiro. Mas assim, só que antes da gente casar, né? Teve a Kênia, foi fazer todos aqueles exames, né? Que normalmente faz quando vai casar, pré-nupciais. E assim, um médico abençoado, que tem uma sensibilidade de um rinoceronte, que assim, não vou falar o nome dele, né? Porque mentira, porque eu não sei. Não sabe. Porque senão falava. Você optou, inclusive, até de não saber o nome. Senão eu falava mesmo, sabe? Ele chegou simplesmente para ela e falou assim, ó, obesidade, idade não combinam com maternidade. Desse jeito. Sabe? Tipo assim, pegou o sonho dela e jogou no ralo. E eu trabalhando, ela me liga apavorada, né? Eu falei, o que aconteceu, gente? E eu trabalhava com manutenção de caixa eletrônica, então eu trabalhava muito na rua. Aí ela apavorada e tal, cheguei... Falei, espera aí que eu tô chegando. Fui lá na clínica, peguei ela, coloquei dentro do carro, vamos conversar. Não, mas se eu não conseguir te dar um filho, que você ainda vai querer casar comigo. Faltava um mês pra casar. Assim, faltava um mês pra gente casar, né? Falei, eu resolvi casar, não foi pra ter filho. Ter filho é consequência. E eu, sempre, né, que a gente conversava em ter filhos, eu sempre falava assim, que eu gostaria de ter um biológico e adotar outro. Né? E Deus deu essa graça para nós. Assim. E assim, é muito interessante, Rosiane, porque quando eu cheguei em Peniel, tinha uma irmã que orava sempre comigo, a Elaine do Anderson. Ela sempre orava comigo. Ela falava assim, Kênia, é muito interessante, porque a sua ansiedade não é em casar, a sua ansiedade é em ser mãe. A minha ansiedade era ser mãe, eu queria ter filhos. E isso, quando o médico me falou isso, eu fiquei muito angustiada. Eu chamei o Léo para terminar. Falei assim, não, vamos terminar, porque eu não posso ser mãe, eu não posso ter filho. Então, tipo assim, pra quê, né? Pra que eu vou casar? Não tem essa necessidade. Entendi. Aí ele falou que a gente podia ter filho. Se tivesse filho, a gente ainda adotaria mais um. Porque, assim, eu sempre... Eu tinha esse ponto, cheguei a tocar no assunto algumas vezes com ela, mas é uma decisão que tem que partir dos dois. E principalmente da mulher, porque é ela que vai ter a gestação, você entendeu? Então, se eu falar assim, não, nós vamos adotar, basicamente eu estaria tirando esse negócio da gestação dela, certo? Então, assim, foi um negócio que eu deixei muito bem claro depois. Falei, eu não tenho problema nenhum em adotar, só que no seu tempo. O dia que você resolver, a gente... Né, legal, muito bom. E quando nós fomos fazer a fertilização, nós já tínhamos entrado na fila. Aí o médico falou assim, não, mas assim, toda mulher tem que ter a gestação, tem que ter
sentir a barriga crescer, e eu obesa, né? Falava, barriga crescer. A barriga já estava enorme. E você já pensava em fazer a bariátrica ou não? Eu não pensava. Depois... Nenhum dos dois pensava? Não, ele falava que nunca ia fazer. E eu fiz bem depois dela. Falei, não, deixar ser cobaia. Deixa eu ver como é que é primeiro, depois eu faço. E a decisão da bariátrica, como a fertilização não deu certo, e passou um tempo e eu não engravidei novamente, eu fui procurar um outro médico, uma outra clínica de fertilização, na verdade. Ele falou assim, Kênia, é muito complicado você engravidar com esse peso. Sendo obesa, não, é difícil. Se o médico falou pra você, porque o outro médico falou que era mais fácil eu ser obesa e engravidar do que uma pessoa magra. Aí ele falou uma série de coisas. Eu não vou falar o nome. Eu não entendo eu não sou médica, eu não entendo disso, né? Tá, comprei a ideia, né? Aí ele falou assim, coloca o balão, a minha esposa fez, foi muito feliz. Aí eu procurei o médico para colocar o balão, só que ele falou assim, olha, Kênia, no seu caso é melhor você fazer a bariátrica. E realmente, se você emagrecer, você pode vir a engravidar. Só que deu ruim aí, porque quando eu fiz a bariátrica, os hormônios descontrolaram e eu dei hemorragia, e eu só ficava... Cada vez que eu menstruava, era um mês menstruada, aí parava, aí o dia que vinha de novo, era mais um mês, aí fiquei anêmica, aí... Deu uma série de complicações. Só que assim, na bariátrica, eu tinha 5 dias, nós já estávamos na fila da adoção, né? Eu tinha 5 dias de operado, nos ligaram do fórum, falando que tinha uma criança que a gente queria conhecer. E aí, Léo, entra na parte especial dessa história toda, né? Isso. Aí Deus mandou o nosso presente, né? Deixa eu só falar, gente. Diz que a Kênia contando é uma coisa, né? Mas o Léo contando é outra. Então você viu que nós dois já olhamos pro Léo. Essa parte é o Léo. A gente costuma perguntar, você quer com emoção ou sem emoção? Sem emoção sou eu contando. Com emoção é o Léo. Não, a gente quer com emoção. Então, aí... Nós chegamos, né, fomos fazer o processo de adoção. E nesse processo de adoção, ele tem toda uma receitinha de bolo, né, que você tem que preencher, as características da criança, né, e na época eu lembro até que a psicóloga até orientou da gente colocar algumas coisas que a gente não suportasse, que não conseguisse conviver com aquilo, né. Porque, por exemplo, quando a pessoa engravida, quando a gente vai ter um filho, ninguém se impede, eu queria que meu filho viesse com síndrome de Down, ou que tivesse uma deficiência. Todo mundo pede para que ele venha saudável. Se acontece isso, né, a gente se adapta a isso. Então, assim, aí o que ela ensinou, né, orientou, na verdade, colocar as coisas, por exemplo, doenças tratáveis ou não, então é toda uma receitinha lá que você tem que preencher. É até meio difícil de você colocar aqui, nossa, parece que eu tô pegando um produto, né? Mas faz pensar, as perguntas fazem pensar em todas as possibilidades. Em todas as possibilidades, sabe? Tem questão de cidade, estado, porque todo o processo você que tem que arcar. Então, por exemplo, se você coloca lá, pode ser lá do Amazonas, se sair uma criança lá, você tem que ir lá, às vezes tem que ficar um tempo lá por sua conta. Às vezes você tem que ir mais de uma vez, né? Tem a questão do tempo de namoro, quando a gente conhece. E aí, um belo dia, né, a Kênia já tinha feito a bariátrica, né? E ela ainda estava com o dreno, e a gente saiu de casa e estava indo para a casa da mãe dela. Toca o telefone... Aí, ela do fórum falando, né, do Diego e tal, e aí ela perguntou, né, quem tá falando? É quem e tal? Eu falei assim, quem tá falando do fórum, e a gente queria saber se vocês têm interesse em conhecer uma criança, porque vocês estão na fila da adoção, né? Ela ficou sem assunto, né? Ela, para o carro. Eu falei, como? Eu tô na rodovia? Aí ela disse, é do fórum, chegou, né? Aí falaram tudo, né? E assim, eles não dão muito detalhe. Ele pegou o telefone da minha mão, daqui. Eu catei o telefone, né? Então, como que é assim? Não, tá.
Aí falou, só um tempinho, né? Deixa eu encostar que eu não tô dando nem conta de dirigir. Aí fui até um certo lugar, encostei o carro e... Só que eles não dão muito detalhes, né? Eles só falam, acho que falou que era menina. Contou que era menino. Isso, menino. E se a gente tinha interesse em conhecer. Se tinha interesse de conhecer, né? Mas poucos detalhes. Não, nós temos e tal. Então nós vamos marcar. Beleza. E aí tinha algumas coisas lá nessa receitinha de bolo que eles não tinham preenchido isso, né? Então eram alguns exames que teriam que ser feitos e tal. E a psicóloga, né? Foi a psicóloga, e ela entrou de férias lá, teve um problema. E a outra que veio cobri-la não andou com o nosso processo, sabe? Então, tipo assim... Nossa, tratamento, hein? Exato, tipo assim... Ele não foi gerado no útero, mas assim, na ansiedade que a gente deu, não, parece que foi. Foi um processo já ensinando, inclusive, essa gestação, né? Vamos falar assim. E nós passamos por 2 momentos de ansiedade, porque ela ligou na sexta-feira, perguntando se a gente tinha interesse, aí a gente teve que ficar sábado e domingo pensando como que é, quem que é. Porque quando ela ligou, ela não falou nada, ela falou assim, eu quero que vocês venham aqui no fórum pra gente conversar. Isso. Porque só na segunda-feira que ela falou que era um menino, que ela contou a história, só na segunda-feira. Então a gente passou o sábado e o domingo ansiosos. E meu pai mais ansioso ainda. Aí a gente só foi conhecê-lo, isso foi no dia 7 de julho, a gente só foi conhecê-lo em 9 de agosto. Então foi mais de um mês. Esperando a questão dos exames e esperando a psicóloga voltar. Entendi. Então foi só no dia 9 de agosto que a gente foi conhecê-lo. E assim, é muito interessante, né? Aí fizemos todo aquele... os proformas lá, tudo, os exames que eles precisavam, todas as entrevistas. Aí chega no dia da gente conhecer, sabe? E é muito interessante, né? Uma coisa assim, que as pessoas falam, você pode preencher aquela receitinha de bolo do jeito que você quiser, só que é a criança que te escolhe. Porque eu lembro até hoje, eu fico emocionado. Assim, a gente chegou lá, né? E marcaram para depois do almoço, né? Marcaram para depois do almoço, só que eles dormiam depois do almoço e não deixaram ele dormir para conhecer a gente. Imagina o menino nervoso, bravo. Então nós chegamos... Qual a idade que ele estava? Ele tinha 1 ano e 11 meses. Mais ou menos, 1 ano e 10, 1 ano e 11, um negócio assim. Aí, né, nós chegamos lá e ele olhou com aquela cara brava assim, sabe? Mas parece que foi lá dentro, assim, já... Assim, aquelas bochechas mais... Aquelas bochechas mais bravas, assim, sabe? E não deixava a gente pegar, era meio arredio, sabe? E aí, né, nós ficamos lá, acho que uns 40 minutos, mais ou menos, né? E assim, nós nem quisemos estender muito por conta dele dormir, né? Deixar ele dormir, né? Uhum. E assim, aí na época eu até arrisquei tirar uma foto, né? E a conselheira tutelar estava lá e eu perguntei, né, se podia, né? Eu falei, não pode, uma foto você pode. Para levar pro meu sogro, minha sogra, né? Sabe? Principalmente meu pai. Meu pai estava muito ansioso. Meu sogro estava muito ansioso. E aí depois veio a época do namoro, né? E a psicóloga, ela já tinha até, assim, alertado a gente. Falou, isso aí não tem como a gente prever. Depende da criança, né? Depende do sentimento que ela vai tendo por vocês. Pode durar de 15 dias a meses. E como foi com vocês esse namoro? Então, aí a gente ia lá todos os dias, né? Todos os dias tinha um horário, aí passava para amanhã. Às 8 horas da manhã a gente ia lá visitar. Isso, aí a gente ficava lá 1 hora. Teve um dia que nós saímos, fomos no shopping. Teve um dia que nós levamos ele lá na nossa casa e assim, foi interessante, porque na hora que a psicóloga chegou com a gente, o quarto dele já estava pronto, tinha a foto que eu tirei dele, já estava lá, com brinquedo, tinha iogurte na geladeira, leite,
Só que ele fez cocô. E aí que Não tinha fralda. Não, a até fralda tinha, a gente né? não sabia trocar Mas eu aquele não sabia negócio, aí a trocar. gente corria para um lado e ela não... Tinha a fralda, mas Tinha, mas O meu sobrinho Bom, mais né? novo já tinha 10 anos, então assim, eu troquei pouquíssimas E a fraldas. gente corria pra lá e corria pra cá e ela começou Tinha que a ter rir, filmado, gente, pra gente sabe? ver. Aí, assim, foi o negócio. Aí, tinha uns 15 dias já esse namoro, né? E aí a gente, quando chegou, a menina lá que cuidava, né, lá na casa onde eles ficavam, chegou, na hora que nós chegamos, ela falou assim, olha aí o papai e a mamãe chegaram. Aí essa mulher tomou uma bronca, sabe? Ela tomou Assistente social. Assistente social. Tá. Você não pode induzir a criança e tal, porque você está induzindo ela a chamar ele de papai. Eu falei assim, não. Falei, ontem, quando eles saíram daqui, você precisa de ver o trabalho que esse menino deu pra gente, porque não queria que o papai e a mamãe fossem mal. Papai, mamãe, papai. Mesmo, Nós tivemos que segurar ele, sabe? E assim, foi um negócio muito difícil pra gente controlar. Aí ela falou assim, foi. Aí ela foi lá na encarregada, né? Coordenadora. Na coordenadora lá, perguntou se tinha acontecido isso mesmo. Aí ela detalhou tudo, falou, não, foi isso mesmo e tal. Aí pela psicóloga que foi com a gente, ela já falou assim, não, beleza, já foi, né? Só que aí a conselheira tutelar, assistente social ficou segurando. Assistente social porque ficou tá muito segurando, cedo. tá muito cedo. Aí ela enrolou a gente, acho que mais uma semana, né? Mais uma semana, mas aí não teve como, não. Aí um belo dia a gente tá lá e fala, ó, vocês passam aqui no fórum e pega a guarda provisória. Sabe? Que é a primeira etapa, né? É uma primeira etapa da guarda provisória. O processo de adoção são em 2 etapas. Um primeiro que é para você entrar na fila e até sair a criança. Aí depois disso que entra o outro processo de adoção. Então esse período todinho foi de 3 anos e meio entre a gente começar o processo até sair a certidão de nascimento dele. Mas quanto tempo demorou para vocês levá-lo para casa 20 e dias. O que? Entre o namoro e ir para casa? 20 dias. Ele escolheu vocês de forma rápida, né? Rápida. A gente conheceu no dia 9 de agosto, no dia 29 de agosto ele foi para casa. Até então vocês só ficavam um período com ele. Não, depois. uma hora. A gente ia lá, passava uma dia, hora com às ele. vezes um final Passeava de semana. no shopping. Isso. Mas sempre acompanhados, sempre assistidos, ou pela assistente social ou pela psicóloga. Isso. Só teve um dia que a gente chegou para visitá-lo e a psicóloga não estava lá, a assistente social também não, e a malinha dele estava arrumadinha, né? Só assim, é hoje que nós vamos sair com esse menino, né? Só que a gente não podia ter feito isso. A gente foi pro Parque do Sabiá, a hora que voltou, a mulher estava desesperada. Vocês não podiam ter saído. Chegamos, entregou a malinha, entregou o menino, nós saímos com ele. Nós achamos até que poderia ter dado alguma complicação, só que mas aí, não deu, não. Graças a Deus, não. Eles não complicaram, Não, por isso. não. Até porque eles viram que não foi assim, de má fé, né? Aí nós chegamos, tava lá, falei, tá autorizado, né? Então a gente. A malinha prontinha. Tadinho. Aí nós fomos. Então foi um mês mais ou menos, 20 dias, 20 né, que dias, você falou. 20 dias certinho. Aí levou, definitivamente, mas o processo continuou ocorrendo, né, de adoção. Isso. Aí você tem que fazer outro processo, que é os trâmites legais, né? Aí a advogada entra com outro, com Isso, pedido, aí vai né? cancelar a certidão de nascimento dele e colocar os dados que a gente quer. Aí a gente tem uma audiência, a gente vai com no juiz, essa foi a melhor de todas. A audiência com o juiz e leva ele pro juiz ver como que ele tá sendo tratado e tal. Então, aí nós chegamos, né? Às vezes precisa até testemunha de vizinhos. Nós levamos testemunha. Nós levamos, né? E, só que não precisou, não. Eles não... Você não perguntou se você já tinha aprendido a trocar fralda? Não, deixa eu te contar. Rapaz. O negócio foi o seguinte. Chegou lá, aí tava eu e a Kenny, o Diego, o juiz e o advogado, o promotor. né? Aí esse Diego,
Ele subia em cima da mesa, ele pegava a caneta do juiz, tirava a caneta da mão do juiz. Pendurava na maçaneta da porta. Pendurava na maçaneta da porta e o juiz já foi ficando assim, nossa, mas onde é que ele desliga esse menino? O juiz já tava assim, sem saber o que fazer. Onde é que desliga esse menino? Aí o advogado falou assim, o promotor. Né? Falou assim, ele é meio elétrico, né? Eu conheci ele desde o dia que chegou. Aí tipo assim, né? Eu não sei outros processos, mas o nosso foi assim, 5 minutos. Nem a tipo, testemunha. Vocês querem ir, pá e tal, é isso mesmo, beleza, já assinei aqui, manda, tira esse menino daqui, pelo amor de Deus, sabe? Foi 5 minutos. Foi um negócio mais ou menos de jeito, sabe? E assim, a gente fala... Na verdade, o Diego facilitou o processo. Sim, facilitou. O tempo todo facilitando o processo. Já estava programando isso. Sim, sabe? E aí, né, nós pegamos ele, eu lembro até hoje, e lembro de um negócio que eu vou falar aqui, né, que eu já falei numa live de vocês, e uma vez que a gente foi num conviver no aparelho da Carmen, lá em Araguari, e lá o Fernando orou com a gente, que ele falou assim, eu tô sentindo aqui, Deus está me incomodando de orar, que o filho de vocês vai vir, sabe? E assim... Mais uma vez eu quero agradecer, né? Porque não veio da forma que a gente pensou que viria, mas veio, sabe? E assim, a gente é muito grato por todos aqueles, né? Eu tô agradecendo ao Fernando porque, né, nós estamos aqui e eu lembro, e assim, eu sei que tem várias outras pessoas que oraram, sabe? Várias pessoas que lutaram pela gente, mas assim, nós também passamos por uma certa dificuldade que não eram todas as pessoas que aceitavam isso. Na minha família, eu sou, acho que do meu lado, acho que do seu também, né? Nós não temos histórias de adoção, sabe? Nós somos o primeiro caso, né? E assim, é o único, nós não temos um biológico, né? Uhum. E às vezes a gente ouvia até de parentes, né? Vocês prestem atenção, às vezes é isso mesmo. Eu falei assim, não, nós temos certeza, sabe? Uhum. Aí ouvi até de pessoas da própria igreja, sabe? Até nós já ouvimos, né? Falei, gente, vocês têm coragem, sabe? Eu falei, não é coragem, é uma coisa que Deus nos abençoou, sabe? Deus fez isso conosco, sabe? Inclusive, uma dessas aí, né? A gente conversando com o Diego, e ele pergunta e tal, e aí eu fui falar com ele, eu falei assim, filho, Deus, ele, por exemplo, Deus em sua infinita bondade e misericórdia, o que ele fez com Abraão e Sara? Ela tinha um útero seco, e ele prometeu para ela, né? Ele falou que daria um filho para ela e deu, né? E Sara teve esse filho biológico. Só que Sara não teve a oportunidade que a Quênia teve. Deus não fez isso com a Quênia, mas porque ele tinha um outro propósito para ela. Ele falou assim, filha, eu vou te dar algo que eu não dei para Sara. Eu vou deixar você experimentar o que eu sinto quando alguém aceita Jesus. Porque nós todos, quando aceitamos Jesus, nós somos adotados por Deus. Então hoje a gente sente esse amor de Deus para conosco, através do Diego, sabe? Então assim, cara, não podia ter um presente melhor para nós, sabe? Tivemos dificuldade? Tivemos. Se eu for te falar assim, mas qual que é a maior dificuldade? Cara, a maior dificuldade que a gente teve é uma criação de filho comum. Uhum. Sabe? Se você perguntar para mim, o amor de vocês é tão grande quanto? Não sei. Nós só temos ele. A gente só tem ele. Sabe? Não queremos fazer dos outros que têm os filhos biológicos, mas assim, esse amor de ser adotado, assim como Deus nos adota, nós temos esse privilégio. Sabe? Então assim, Deus nos deu esse presente. Tá? E uma amiga minha que trabalhou comigo, eu contando essa história do dia, ela falou assim, Léo, vou te falar uma coisa, eu creio que todas as pessoas que são cristãs
deveriam adotar uma criança para sentir isso que vocês sentem. Sabe? Só assim mesmo para a gente entender o amor de Deus por nós. E assim, como o Léo disse, né, a gente não sabe como que é ter um filho biológico. Mas, assim, Rosane, é um amor tão esquisito que, assim, quando a gente viu, já estava amando e já amava muito. É um amor muito, muito especial. Você vê como esse amor não depende de ter gerado dentro do útero, né? Não está vinculado, totalmente vinculado a isso. Outro dia Aliás, não está vinculado de jeito nenhum, né? Porque foi, pelo que vocês estão falando, foi meio que amor à primeira vista. E ele estava bravo e ele estava com sono. Sim. Né? E assim, eu sofri muito no começo, porque no começo ele gostava muito de ficar no colo do Léo. Aí a psicóloga até me explicou, ela falou assim, ele tem resistência às mulheres porque ele foi abandonado pela mãe, morava num abrigo, saiu daquele abrigo, foi para outro abrigo, então já estava acostumado com outras mulheres. E isso, aí ele tem medo de perder as mulheres. Então, e assim, ele não tinha referência nenhuma masculina. A referência masculina, que provavelmente a primeira que ele conheceu foi aí pega um paizão como esse. É isso que e eu ia assim, falar. né? Aí não tem como, né? Um colo gigante. Desse tamanho, um colo gigante, um coração maior ainda. Exatamente, Não tem muito como. carinho, né? Muita atenção. A gente vê assim, um cuidado e o zelo de Deus em escolher e determinar todas as coisas nos mínimos detalhes, né? O Deus escolheu, depois colocou no coração do Diego ele escolher vocês e fundir e gerar algo dentro dessa família que muitas outras, como vocês mesmos colocaram, talvez não conseguem compreender a profundidade desse amor, né? E sentir esse amor tão profundo que expressa, né? Talvez assim um pouco daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, né? De nos tornar e dar acesso ao Pai através do crer, através do confiar e acreditar que nós somos agora filhos amados de Deus, né? Através de Cristo. Então, é algo que Deus trabalhou no coração de vocês e que utilizou através da vida tão preciosa do Diego para proporcionar essa experiência única, né? Que gera amor, que gera compreensão da relação de Deus com a gente, né? E isso fica fácil, não só para vocês sentirem, mas também para expressar isso, né, Léo? Porque eu vejo tanto o Léo quanto a Kenny, dentro do ambiente que nós vivemos, né? É amor puro. Para vocês que estão nos ouvindo, para vocês que estão nos assistindo, assim, e que talvez não conheçam o Léo pessoalmente, mas assim, é o amor em pessoa, é o abraço em pessoa, e é como tocar um pouco em Cristo, porque de tanto que ele expressa esse amor. E isso vem dessas experiências, dessa história construída que Deus permitiu para a vida de vocês, né? Que lindo, né? É muito bom. E o Diego também, né, gente? O que falar do Diego, né? Diego é só amor. Nossa! E a gente lembra de uma fase muito elétrica dele, como você falou, né? Sim. Essa fase elétrica que era ligada na tomada no 320, né? No 330, né? 330, né? Então tá. Mas, e o trabalhar, né? Aquilo que Deus foi forjando em vocês como pai, essa paternidade aí bem arraigada e esse trabalhar também, porque hoje, qual a idade do Diego? Fala pra nós. Hoje tem 10 anos. Ele tem 10 anos. Se vocês que estão nos ouvindo sentar com o Diego ou se aproximar para conviver, vocês vão ver que gracinha que o Diego é. Um menino educado, né? Um menino precioso mesmo. Outro dia o Ronis foi tocar na sala deles e falou, como é lindo essas crianças, né? Todas louvando a Deus. Ele já levantou a mão. Crianças, não. Nós somos pré-adolescentes. Pré-adolescentes. Chamou atenção. Ele é bem... tem... Como é que fala? Personalidade, né? Tem, até demais. Ótimo, sabe? E assim, um negócio que eu tava lembrando aqui, né? Quando ele era bem pequenininho, tinha seus 2 anos e meio, 3, ele fazia assim, papai, eu perguntava, filho, você ama o papai? Amo. Quanto? Ele fazia assim, desse tamanhozinho assim.
Aí eu falei assim, mas só isso, filho? Eu falei assim, mas por quê? Eu falei assim, porque dá a volta no mundo e para no coração. Sabe? Então eu falava, eu fazia assim, desse tamanhozinho, porque dá a volta no mundo e para no coração. Ai, gente. Sabe? Então, assim, ele é uma bênção. Tem as estrutícias. Graças a Deus, né? Porque todos têm. Então, assim, às vezes as pessoas pensam assim, né? É difícil. Eu não sei como que é a educação de um filho biológico, né? Mas a dificuldade que a gente tem hoje é de educá-lo igual outro filho, de chamar atenção, de corrigir, aquele negócio, não tem nada assim, sabe, anormal, vamos dizer assim. Eu costumo falar que o que me alegra, o que me deixa mais tranquila é que quando eu vou conversar com uma outra mãe, uma mãe normal, quando eu vou conversar com uma mãe de um filho biológico, os mesmos problemas que eu tenho lá em casa são os problemas que tem lá. As brigas que eu tenho, as brigas que tem. Aí você vê aqueles menininhos assim, mais bonitinhos, né, na igreja. Outro dia eu fui conversar com uma mãe que eu achava que o menino, assim, era exemplar. Eu falei, gente, é igualzinho o lá de casa. O lá de casa também é exemplar. Isso. Não muda, só muda a casa. É isso mesmo. E cabe a nós como pais, né? Até diante desse presente que é confiado nas nossas mãos, porque nós somos pais de filhas biológicas, né? Mas são presentes que Deus confia na nossa mão para que a gente possa expressar a glória de Deus para eles, né? Então o casamento de vocês expressa a relação de Deus para a vida dos seus filhos. Eles veem vocês, eles conseguem enxergar realmente o amor e a bondade de Deus porque vocês expressam isso para ele. E não importa ser biológico ou não, mas ele é também filho de Deus. E quando nós temos essa compreensão, não existe nada que possa classificar. A única coisa que a gente consegue enxergar é um filho de Deus. E que a gente ama com essa profundidade, com o amor que Deus coloca no nosso coração para expressar a glória de Deus aqui nessa terra. Então, é esse presente que a gente tem para poder conduzi-lo para os braços e para a companhia de Deus, para que ele lá na frente consiga também fazer essa mesma expressão com a família que ele vai um dia ter e expressar esse amor e encher essa terra com a glória de Deus, né? É bênção, é precioso. A paternidade e a família é algo assim do coração de Deus. Expressa essa relação de Cristo com a igreja, ela expressa essa bondade, esse amor que Deus teve para conosco desde a fundação do mundo, né? Então, o Diego é simplesmente a expressão de um Deus especial, né? É a expressão de um Deus especial que vocês têm esse privilégio de criar, né? Que nós talvez não tivemos, mas a gente aprende nessa relação, em ouvir a sua história. A gente é cheio, a gente recebe de vocês essa experiência, a gente pode sentir aqui a presença de Deus, né? E essa expressão amor, de Deus, né? Através desse amor, né, que vocês falam. Eu queria que vocês dessem um conselho para quem quer adotar, para quem tem vontade de adotar. Vocês poderiam, dentro de toda essa experiência que vocês têm, né, aí da adoção, de dar um conselho para quem tem esse desejo? Ou para quem não tem, né, pensa muito, então, você vai, você não vai? Uma pergunta que eu achei que você ia fazer assim, se vocês fariam alguma coisa diferente? Você achou que a gente ia fazer? Pode responder, então. Não, então, é assim, porque é o seguinte, né? É igual que o meu Deus não erra. Então, assim, tudo que ele fez até aqui, eu, assim, creio piamente que a gente não mudaria nada, tá? Porque realmente o Diego, ele é uma bênção na nossa vida. A gente ama ele muito incondicionalmente, é um amor. E agora, um conselho que eu daria, sim, porque às vezes as pessoas têm medo, né? Tem esse medo de não dar certo. Mas qual que é a garantia que você tem um filho biológico que você vai educar e vai dar certo? Você entendeu? Então, assim, tem algumas dificuldades? Tem, porque no próprio processo, no início principalmente,
o que acontece? A criança, né, nesse período de... Quando ele chega, né, num certo tempo, ele vai te desafiar. Por quê? Porque ele vai te testar para saber se você realmente ama ele. Então, às vezes, ali no início, você pode ter essa insegurança. Mas um filho biológico, qual que é, né, a garantia que você está fazendo? A gente tenta fazer. Né? Hoje a gente vê casos de pessoas que sempre tentaram, né, levar para o caminho certo e tal, e não deu certo. Então, assim, o conselho que a gente dá, que eu dou, né, para as pessoas, né, não tenham medo, procurem, depois, se vocês me permitirem, eu posso até fazer uma propagandinha aqui de uma ONG que ajuda. Que nos ajudou muito. Claro, pode ser. O Pontes de Amor, que tem aqui em Uberlândia, é só procurar. E eles dão todo o apoio, dão os treinamentos, porque hoje em dia você tem que passar por um treinamento, e são eles que dão, certo? Eles indicam os advogados para mexer com a causa e tal, com o processo todo. Então, assim, nós já ouvimos de muitos irmãos que a gente é corajoso. Não. Talvez a gente foi privilegiado por Deus para ter nos dado esse presente que é o Diego na nossa vida, tá? Então, assim, o conselho que eu dou, gente, para aqueles que têm interesse, ou até os que não têm, mas agora já fica a sementinha aí. Isso aí. Sabe? Tem muita criança ainda que precisa de uma família. E é igual o que eu disse antes, né? Que essa amiga minha disse e ficou plantado no meu coração, que todo cristão, né, deveria passar por isso, para a gente sentir esse amor de Deus por nós. Muito bom. E essa questão da adoção é muito interessante. Um dia eu estava numa reunião do Veredas e uma das meninas lá pegou e falou assim, quando ela soube que o Diego era adotado, ela falou assim, nossa, que interessante, então você entende bem o amor de Deus. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Ela falou assim, nossa, então você entende bem o amor de Deus. E assim, eu não faria nada diferente não. E assim, se você tem vontade, vai em frente, mergulha, pede para Deus tratar o coração e vai em frente. Vai em frente que assim, é muito bom, é um amor muito especial. Para você que está aí, né, que tiver em dúvida, mesmo depois de assistir o podcast, quiser procurar a gente. É isso aí, né? A gente vai colocar os contatos aí de vocês. Pode conversar um pouco mais. E, gente, você falou um negócio aí, Léo, que realmente, né, qual a garantia, né? Sendo do útero, sendo adotados, são seres humanos. Qual a garantia desse dar certo, né? Porque a gente educa, cria da melhor forma, e vocês estão dando o melhor de vocês, assim como nós demos o melhor de nós na criação, com erros e tudo mais que envolve uma criação, porque você falou aí de desafio, então vou te falar, porque a gente, né, com duas personalidades diferentes, a nossa mais nova era essa pessoa, era essa criança do desafio, né? Então, nós superamos. Aí fala, você teve coragem para ter filho, né? E assim, seja biológico ou não. E a gente né? ainda tem uma outra variável, porque o filho biológico fala assim, puxou o pai, puxou a mãe, e no nosso caso a gente não sabe quem que puxou. Puxou a gente, tem muita coisa. Mas puxou a gente. Tem muita coisa, tem manias. A gente fala. Tem manias, convívio, né? Tem manias que a gente tem, que ele também tem. Por exemplo, eu quando era pequena, eu sujava a mão e eu ficava assim. E ele era pequenininho, ficava desse jeito assim também. Minha mãe falou assim, como que pode? Olha só, como que pode parecer tanto? Genético. São coisas assim. É uma genética celestial, né? Genética celestial. Essa é a palavra correta. E aí vocês, a hora que vocês vão conversar lá, que o negócio esquenta em relação a, tá vendo? Te puxou, vocês falam. Tá vendo? Puxou você. Mas é interessante. Eu entendo assim que os filhos, eles têm um potencial tão grande de fazer com que Deus ou nós possamos extrair o melhor de Deus para a vida deles, né? Porque eles são um estímulo para que Deus possa extrair o melhor dele dentro de nós.
Então, se nós abrirmos o nosso coração, se a gente estiver atento a esse aprendizado e esse ensino de Deus, os filhos, exatamente essa mola propulsora que, sabe, que impulsiona o nosso coração para que Deus possa agir em nós, trabalhar em nós, lapidar, moer quando é necessário, para que a gente possa entregar para os nossos filhos esse melhor de Deus. Né? Nós somos a expressão de Deus para os nossos filhos, né? Então, não importa, são os filhos que têm essa capacidade de estimular a gente em áreas que nós, às vezes, somos duros, somos, às vezes, resistentes, temos dificuldades de entender, mas quando eles vão estimulando, vai trabalhando e vai colocando desafios na nossa frente, fala assim, agora eu não tenho a resposta, não sei o que fazer. E agora, chegou momentos na nossa vida de pais, né, que a gente chegava assim, filha, eu não tenho a resposta. A única coisa que eu sei é que eu nunca tive uma filha na idade que você está hoje, então eu tenho que aprender junto com você. Vamos achar a resposta junto? Vamos perguntar para Deus para a gente achar essa resposta junto? Então é um trabalhar, é um constante trabalhar, mas que vale a pena, né? Vale a pena quando a gente chega no final do dia, a gente olha para os nossos filhos, na cama deles, a gente os abençoa, coloca a mão sobre eles, ora e vê assim a dádiva, a grandeza do que Deus está fazendo nas nossas vidas. Vou te falar um negócio, vale tanto a pena que o Diego ele é até mais ousado do que eu. Outro dia eu cheguei em casa e ele veio todo empolgado me contar, papai, você não sabe o que aconteceu? Eu falei, o que foi, filho? Eu falei, veio um homem aqui, bateu no portão e ele estava vendendo balinha porque ele ficou desempregado. E eu falei, e aí, você comprou, né? Eu falei assim, não tinha um dinheiro aqui e tal. E aí ele foi embora, né? Eu falei, é mesmo? Eu falei assim, só que aí eu falei assim, eu vou lá orar com ele. Falei, e aí, filho? Falei, e aí eu saí daqui e fui atrás dele, encontrei lá na avenida. Corri atrás dele e falei assim, moço. Aí ele parou, oi, você vai querer a balinha? Eu falei assim, não, eu vim aqui, eu posso orar com você? Aí o rapaz ficou assim, isso o dia contando, né? Eu falei, pode. E aí ele fez igual a mim, né? Perguntou o nome do rapaz. Qual que é o seu nome? Aí ele falou o nome. E aí ele, lá no meio da rua, lá na rua, ele começou a orar. Deus abençoe, falou o nome do rapaz, que eu não lembro, porque ele ficou desempregado, ele está procurando emprego, se eu possa dar um emprego para ele, e que os filhos dele não sintam fome, que o Covid não pegue eles, e sabe? Que e assim, e aí orou em nome de Jesus, amém. Sabe? Aí ele falou assim, moço, que Deus te abençoe, te guarde. Gente, e aí o homem deu até uma das deu balinhas. Uma bala pra ele. Não, pacotinho, falou assim, vai. E é interessante, e assim, fazia uns 10 minutos que ele tinha feito isso, eu cheguei e peguei algumas coisas ali em casa e nós fomos atrás dos caras, nós não achamos. E ele ficou indignado de não ter achado o cara. Não, papai, mas ele estava aqui, nós procuramos o bairro inteirinho. Ele foi ousado, né? Foi. E Deus lapidando o coração dele para ser realmente assim tá aprendendo, um homem, né, temente e ousado na presença de Deus. E ele é um homem de oração. Outro dia eu tava com dor de cabeça, deitei lá e falei assim, você fica bem quietinho que a mamãe tá com dor de cabeça. Aí ele saiu e voltou. Não, eu vou orar com você. Ele unge. Aí ele pega, o pai dele tem o óleo, vai lá, pega o óleo, unge. Olha aí, que gracinha. E aí você falou um monte de coisa também que ele faz, muito talentoso, né? Baterista. Aquelas assim, nada a ver, mas baterista quebrou o braço em dois lugares? Não, só um lugar, né? Mas na área de crescimento. Tem que ter um cuidado recentemente, né? Mas agora ele tá de alta da fisioterapia. Já voltou a tocar bateria? Já. A bateria ele tinha voltado antes, agora ele voltou pro taekwondo. Porque o médico achou legal ele voltar até para fazer o movimento. Que ele machucou, né? Tava orando, né? Sim. Eu faço uma oração bem profunda, né? Que as lágrimas descem, aquelas orações assim bem... Ai, gente, é muito oração bom. Forte. É muito bom. A gente já tá, né, indo pro final dessa conversa, mas é muito bom ouvir vocês. Dá vontade de ficar aqui. A gente faz esse podcast eterno aqui, de ficar conversando. Mas que legal, né? Eu quero desafiar vocês que se sentiu tocado com esse bate-papo, né? Quer saber um pouquinho mais a respeito, né? Pode
entrar em contato aí com o Léo, com a Kênia, cita lá, coloca nos seus comentários, porque a gente repassa para eles vão ter, eu tenho certeza absoluta que eles estão aí com o coração aberto para poder te auxiliar, te passar um pouco da experiência de vida que eles tiveram também, e também a respeito da ONG, né? Fala novamente o nome da ONG. Pontes de Amor. Pontes de Amor. Pontes de Amor, é isso aí. Legal. Tá? Obrigada, gente. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Eu que agradeço, espero aí que, né, esse bate-papo aqui possa ter, assim, esclarecido, né, alguma coisa na mente de alguém, ter tocado o coração de alguém, aqueles que já estavam, né, com isso, com esse propósito na cabeça e no coração, espero que tenha fortalecido. E para aqueles que não esperavam esse assunto, né, essa ideia, de repente comecem a pensar, né? Uhum. A gente sabe que ainda tem várias crianças aí para serem adotadas, que precisam de um lar, né? Uhum. E assim, é o que eu falei aqui, gente, o desafio que a gente tem com a criança que foi gerada no coração e no ventre é um só, é o mesmo. Tem até uma frase que o pessoal coloca, na ONG mesmo eles colocam, não nasceu de mim, mas nasceu para mim. E é justamente assim que eu sinto o Diego. Eu falo para ele, Diego, você não foi gerado na minha barriga, você foi gerado no meu coração. Muito antes de você nascer, Deus já tinha colocado isso no meu coração, só que eu não sabia. Olha só. Então, assim, para expressar o amor que eu sinto por ele, né? Porque ele trata a minha vida, gente, com relação às linguagens do amor, ele trata. A última da Kênia é toque. E a primeira dele. E ele prega. Não, ele é um gurudinho, né? Sabe o que eu queria perguntar, que eu já estava esquecendo? Qual a idade que vocês contaram para ele? Vocês usaram aquele livrinho que conta a história, que não nasceu... Não. Eu comprei o livrinho, contei a historinha para ele, mas ele não interessou pelo livrinho. Foi meio de bate-papo. Foi meio... O dia que, quando a gente contou, foi um belo dia. Ele perguntou onde era a cidade que ele morava. Na verdade, foi o seguinte, um belo dia nós voltamos da igreja, terminou o curso, a gente voltou, já estava preparando para dormir. Ele devia ter uns 4, 5 anos, né? Mais ou menos. Nem isso. Por aí. Aí ele chegou e perguntou para a Kênia, né, para mim dele, como que era a história lá da cidade, e onde ele tinha morado, numa casa que ele tinha morado e tal, né, com a outra família. E a Kênia, assim, desabou, desestruturou, né, porque ela não esperava. Que ele lembrasse de algo, isso, né? E assim, ele era muito novo. A gente voltando da igreja, eles faz uma pergunta de bate-pronto, assim, né, e aí ela me chamou, né, eu sou um pouco mais tranquilo com isso. E eu cheguei e fui, né, expliquei, tem aquele negócio do olhar olho no olho, e fui explicando para ele, falei, aconteceu, foi desse jeito, foi assim, sua mamãe não tinha condição de criar, e aí a gente orou para Deus, né, e aí tinha acontecido um negócio antes, que eu acho legal isso, que a gente estava indo para um velório e ele tinha um relógio, e nós paramos num posto, e ele foi lavar a mão e deixou o relógio em cima da pia, e esqueceu esse relógio. Quando a gente estava 50 km para frente, ele lembrou do relógio. Ah, papai, eu perdi meu relógio e tal. Eu falei, filho, não tem como a gente voltar para pegar, né? Falei, vamos fazer o seguinte, na volta a gente passa por aqui, eu paro no posto. Então você faz o seguinte, ora para Deus guardar o seu relógio. E ele orou dentro do carro, né? Aí nós fomos pro velório, na volta nós passamos no posto. A primeira coisa que ele fez, desceu do carro e já foi direto no banheiro. E aí não estava lá, e resumindo, nós procuramos lá, perguntamos, e estava lá o relógio, ele achou o relógio. Né? Estava lá no Achados Perdidos. Isso. Aí eu falei assim, agora você agradece a Deus, né? Porque você orou para Deus te dar o relógio, para achar o relógio. E aí eu usei esse acontecido, né? Falei, você lembra quando você orou para Deus, né? Para te dar o relógio? Falei, lembro. Falei, então, aí como o papai e a mamãe não podiam gerar filhos, e aí a gente orou para Deus para trazer uma criança linda, inteligente, amorosa, assim, como eu, assim, modesta, né? humilde, sabe? Aí ele falou assim, mas não era como você. Aí ele ficou meio tristinho assim, falou assim, era você. Nós pedimos para Deus trazer você.
sabe? Aí ele encheu aquele olho de lágrima assim. Ah, tá, vou dormir. E aí foi. Foi pronto assim. Tipo assim. É personalidade bem marcante, decidido. Isso, tipo assim, resolveu, acabou. Pronto, não tem mais, sabe? Que gracinha, muito foi, bom. Assim, não teve muitas perguntas. Até mesmo porque a gente não sabe. E agora ele conta para todo mundo. Que ele é adotado. Todo mundo na rua sabe que ele é adotado. Ele é bem resolvido, né? Ele é muito bem resolvido. Muito bom, gente. Bom demais. Obrigada, então. Nós agradecemos. Mais uma vez, nós vamos ficar nesse obrigado. Gente, muito bom vocês estarem com a gente aqui, né, até agora, ouvindo esse bate-papo tão gostoso, essa conversa deliciosa com a Kênia, com o Léo. A gente quer te pedir, então, né, curte aí, compartilha com o maior número de pessoas, para abençoar as pessoas também, né, com essa conversa aqui. E segue a gente também, né? Se inscreva no canal se você não é inscrito e segue a gente lá no Instagram, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Tchau. Tchau, tchau. Um beijo no coração.